Olá, meus amigos, eu resolvi gravar esse vídeo para você que comprou a coleção Edital Sistematizado, porque nós temos recebido na editora muitos e-mails de leitores perguntando e pedindo, na verdade, solicitando que nós comentássemos as questões dos editais sistematizados, que seria mais um fator que agregaria aos livros, né? E resolvi então comentar, na verdade, esse vídeo, gravar esse vídeo para explicar melhor o que se trata a coleção Editais Sistematizados, o que está por trás da coleção e como que você deve usar esse material na sua preparação. Esse material, o Edital Sistematizado, ele está baseado numa metodologia que eu criei que chama-se Metodologia Questão Primeiro. É uma metodologia de estudo. Eu entendo quando vocês desejam ter a questão comentada, entender o que trata-se da questão. Mas quando a gente resolve selecionar as questões, separar pelos pontos dos editais e ainda agregar jurisprudência, súmula sobre cada ponto do edital, a finalidade não é que vocês aprendam com as questões, que vocês estudem as questões, aprendam com as respostas e com isso agreguem conhecimento. Essa é uma forma de estudo antiga que eu fiz quando eu fiz concurso. Quando eu fiz concurso, eu estudava uma matéria, ia para o material, estudava as questões para ver se eu tinha estudado corretamente, se eu estava acertando as questões de concurso, ia lá depois para ver se a resposta estava correta. Essa é uma forma de testar o que você treinou, o que você estudou. Mas a minha metodologia, que decorreu daí a coleção Edital Sistematizado, não está preocupado com isso. Está preocupado em, primeiramente, você pegar essas questões não para saber a resposta, não para adivinhar a resposta delas, mas para você ler essas questões antes. Então esse é o primeiro objetivo da coleção, que você consiga ler as questões da sua carreira, a carreira que você almeja, por blocos. Então quando a gente separa ela por pontos dos editais, você vai conseguir ver aquele ponto, todas as questões que caíram na prova da sua carreira que você almeja. Com isso, então, você vai começar a entender como aquele ponto é cobrado nas questões. Ah, professor, mas eu nem estudei aquele ponto e eu vou ler então essas questões? É isso. Eu quero que você leia essas questões sem aquela ansiedade de ter que acertar as questões. Eu não estou pedindo para você acertar questões. Eu estou pedindo para você ler aquelas questões. E depois que você leu aquelas questões, então, sem preocupação de acertar aquele ponto ou não, você vai para o seu material de estudo, você vai para o seu livro, você vai para a sua aula. Você vai para o seu caderno de aula. Meus amigos, eu tenho certeza, é uma metodologia já testada, que tem aprovado muitas pessoas. Quando você faz isso, você vai para o seu estudo preparado com olhar para concurso. E é isso que eu quero que vocês façam. Eu não quero que vocês treinem as questões. Eu não quero que vocês aprendam com o conteúdo das questões. Eu quero que vocês aprendam como que as provas são elaboradas. Eu quero que vocês usem as questões para estudar. Em que sentido? Estudar primeiro as questões, ler as questões primeiro, para depois passar para o seu material. O seu estudo vai ser direcionado. E é por isso então que na coleção Editais Sistematizados a gente faz todo um gráfico para mostrar para vocês, além disso, quais são os pontos mais cobrados. Quais são aqueles que, por exemplo, sequer são cobrados nas provas. Isso vai direcionar o estudo de vocês. Na hora que vocês pegarem o livro para estudar, vocês vão perceber, por exemplo, que há pontos que nunca foram cobrados nas provas. Claro, pode ser cobrado um dia, mas aquilo tem que ser estudado, mas não tem que dar tanta importância como outros pontos, por exemplo, que sempre caem em concurso. Meus amigos, vocês estão fazendo concurso. Então, quem vai direcionar o estudo de vocês são as questões. Então não se preocupem em estudar as questões, saberem as respostas das questões. Esse é um outro passo. Existem livros que fazem isso. Nós já tivemos livros na editora que comentavam as questões, mas o objetivo da coleção Edital Sistematizado não é esse. É basear exatamente essa metodologia questão primeiro. Utilizem essa coleção como direcionamento do estudo de vocês. E aí depois vocês me dizem, depois vocês me passem esse feedback, se o estudo não foi muito mais efetivo, não direcionou muito mais o estudo de vocês. Ou seja, não estudem o manual antes não, não estudem o livro antes não. Primeiro leia as questões, ainda que vocês não saibam a resposta, ainda que vocês não saibam o gabarito. Depois que leu, vá para estudar. Você vai
olhar aquele material que você tem com outro olhar. Você vai conseguir naturalmente assimilar as coisas mais importantes, você vai fazer uma seleção natural com aquele olhar que você teve em cima das questões. Tá legal? Um grande abraço, desejo todo sucesso nessa empreitada de estudo de vocês. Grande abraço e fiquem com Deus.